Olá, alunos, como estamos? A aula de hoje vai ser um pouquinho mais dinâmica. Se vocês repararem, o cenário também é dinâmico, porque eu estou dirigindo. Mas prometo que eu não tô digitando nada, só deixei a câmera rodando aqui, que eu já vou gravando para vocês. Bom, eu tô ligeiramente atrasada com os vídeos, então peço desculpas. O doutorado não tá me deixando postar da maneira como a gente gostaria que fosse, mas de qualquer maneira, como as trimestrais estão chegando, eu acho que vai ser legal a gente fazer uma videoaula assim bem resumida do resto da matéria que está faltando. Está faltando agora a parte, né, de variáveis, tipos de dados, estruturas condicionais e estruturas de repetição. No caso, eu vou nessa aula tratar de estruturas condicionais, mas já usando as questões de variáveis e tipos de dados, tá? Então eu não vou fazer uma aula específica só dessa parte, mas acho que não vai ter problema, porque à medida que a gente for fazendo os exemplos, a gente se resolve com isso. Quando a gente está programando, a gente tem que lembrar de falar tudo com o computador. Igual a gente falou da última vez, o computador é burro. Então a gente tem que dar todos os caminhos para ele trabalhar. E um dos conceitos que a gente viu que é extremamente importante são os conceitos de variáveis. A variável nada mais é do que um espaço na memória que vai armazenar as informações que você vai utilizar para fazer uma conta, para fazer um teste, para usar no programa mesmo. A gente também tem as constantes. No caso, as constantes, pelo próprio nome delas, as constantes, elas não variam, elas são constantes. É o que a gente vai usar de número, tanto o número inteiro, que são os índices, quanto o número que a gente chama de ponto flutuante, ou os números reais, que são os floats e os doubles. Já as variáveis, elas vão armazenar essas informações e elas podem variar, né, ao longo do programa. Outro tipo de constante, e também eu posso ter uma variável desse tipo, são as char, né, que são os caracteres, que são não só as letras, tá, gente? Cuidado com isso. Qualquer caractere alfanumérico, né, letras, números, ou pontuações, ou acentos, até mesmo alguns caracteres especiais, como por exemplo /N, que é para mudar de linha. Tá? Então, nesse ponto, o que a gente já sabe? A gente já sabe como representar inteiros, a gente já sabe como representar números reais, a gente já sabe representar letras e números e pontuações e etc. A gente sabe manipular esses caras somando, dividindo, multiplicando e etc. E a gente sabe também como é que eu imprimo na tela, que é o printf, e como é que a gente escreve na tela, que é o scanf. Tá? Nos exemplos que eu vou passar aqui vai ficar mais claro da gente entender cada um desses pontos, tá? Lembrando o seguinte também, printf, eu só estou imprimindo na tela. Scanf, eu leio e guardo em quem? Numa variável. Então a variável, ela é uma porção da memória que armazena um tipo de dados e que pode variar ao longo do código. A constante, ela também vai ser armazenada numa porção da memória, mas ela não se altera ao longo do código. Dito isso, já que eu já sei os tipos de dados que eu posso utilizar, já que eu já sei as contas que eu posso fazer, os primeiros passos que a gente tem que tomar cuidado na hora de criar os nossos programas são: primeiro, a gente já sabe o que é que a gente vai criar toda a nossa lógica por enquanto dentro do método main, que é o método que é inicialmente chamado quando a gente manda executar o programa. Fiz isso? Beleza. Agora, na hora de pensar em como a gente vai resolver um problema, a gente tem que ter em mente. Repare que tá tudo void aqui, ó.
Que tipo de dado eu vou precisar? Que tipo de coisa eu tenho que trabalhar? Quantas variáveis eu vou precisar? Tá? Isso é muito importante porque a variável, ela não é uma porção da memória. Ela não tem que saber o tipo de dado que ela vai armazenar. Então eu preciso fazer o quê? Declarar a variável. Tá? Muito cuidado com isso, tá? Muito cuidado mesmo. A gente não pode simplesmente esquecer de declarar a variável. A gente tem que avisar para o compilador o seguinte: olha, eu vou usar tais variáveis, elas são de tais tipos, e agora se vira aí com o que eu tenho, com o que eu preciso fazer. Tá? Então a gente declara as variáveis sempre antes de precisar. Mas, professora, eu não sei quais variáveis eu vou usar ainda. Tudo bem, você não pode não saber logo de cara, mas elas vão surgindo, e à medida que elas vão surgindo, você depois arruma elas lá, mas declara ela antes delas serem utilizadas, tá? Lembrando que a declaração é sempre antes delas serem utilizadas. Não adianta nada eu aparecer com um X no meio do caminho e depois falar, ah, esse X era um int. Não, isso não existe, tá, gente? Então, beleza. Declarei minha variável e agora a gente pode começar a manipular isso. Algumas continhas, então, a gente já sabe fazer, que são as operações matemáticas básicas. Essas coisas são bem matemática, que vocês já conhecem mesmo. O conceito novo, né, que na verdade é algo que a gente já utiliza, né, na nossa vida, vamos dizer assim. Agora a gente tem que pensar logicamente como a gente encaixa isso para a resolução dos nossos problemas, tá? A gente viu o que é uma estrutura condicional, não viu? Como é que a gente toma uma decisão, tá? Como é que a gente desvia uma porção do código? O que significa isso? Vamos pensar o seguinte: se eu tô aqui na estrada, tá? Eu tô aqui na estrada e eu tenho uma bifurcação. Eu posso para a esquerda ou eu posso para a direita. Se eu for para a esquerda, eu vou entrar em tal estrada. Se eu for para a direita, eu vou entrar em outra estrada. Então eu preciso tomar uma decisão baseado no quê? Na direção que eu estou tomando. Isso também acontece no código. Às vezes, dependendo do que você tem, você pode querer ir para um lado do código ou para o outro do código. Lógico, não é para a esquerda e direita do código, né? Mas para porções do código. Eu quero saber se o número é par ou se o número é ímpar. Como é que eu posso fazer isso? Bom, vamos lá. Se o número for divisível por 2, ok, ele é par. Se não, ele é ímpar. Daí nossa primeira condição, tá? Qual que é a condição? Ser divisível por 2. Ser divisível por 2, então ele vai ser o quê? Se isso for verdade, eu imprimo na tela, por exemplo, este número é par. Se ela não for verdade, eu imprimo na tela, esse número é ímpar. Repara o seguinte, a condição, ela tem que ter esse caráter de responder se é verdadeiro ou falso. No C não existe um tipo de dados true or false, tá? Não existe verdadeiro ou falso no C. O que existe é 0 se for falso, caso contrário é verdadeiro. Isso a gente vai ver melhor nos exemplos. Mas isso é muito importante da gente ter em mente. A condição para que eu faça um desvio, a condição para que eu tome uma decisão, ela tem que ser algo que possa me responder se é verdadeiro ou falso. Às vezes eu posso ter várias condições, não precisa ser uma condição. Eu posso, por exemplo, vamos pensar nas estações do ano. Se eu estiver entre tais meses, eu estou no verão. Se for outros meses, eu estou no inverno. Então tá vendo que tem diferença? Eu tenho 4 condições aí, porque eu tenho 4 estações. Isso tudo a gente pode resolver com alguns comandos do C, que são if, else if e o else. Tá? Além disso, a gente tem uma outra forma de fazer essas condicionais, que é usando o switch case. O switch case, cuidado com o switch case, porque o switch case, ele é uma forma resumida de fazer o if, só que ele só funciona para inteiros e caracteres na condição.
tá? Se a resposta da minha condição pode ser um inteiro ou um caractere. Então vamos fazer uns exercícios disso, eu vou apresentar o problema e a gente monta os exercícios, beleza? Olá, aqui quem fala é o professor João Eduardo e hoje eu vou falar para vocês um pouco sobre estruturas condicionais, certo? Mais especificamente, eu vou mostrar para vocês como que a gente cria essas estruturas condicionais utilizando a linguagem C. Então, resumidamente, voltando um pouco da explicação fornecida pela professora Virginia, o que são estruturas condicionais? Estruturas condicionais nada mais são do que estruturas que são disponibilizadas pelas linguagens de programação, de forma geral, que permitem ao computador tomar decisões durante a execução do programa, certo? Como a gente viu anteriormente, os computadores eles são extremamente rápidos em executar tarefas, mas ao mesmo tempo são extremamente burros, não sabem o que fazer, certo? Então, em C, existem dois tipos de estruturas condicionais que a gente costuma utilizar para poder fazer a máquina tomar decisões. A primeira dela é o if, que é a estrutura condicional mais simples e mais versátil de ser utilizada. E a outra estrutura condicional é o switch, que é uma estrutura condicional de múltipla escolha que te permite a máquina tomar uma decisão dada uma entrada com valores pré-definidos, certo? Então, nesse screencast de hoje, a gente vai ver como utilizar tanto o if quanto o switch para poder criar o seu programa, certo? Então, vamos lá. Então, como funciona a estrutura condicional if? A estrutura condicional if é uma estrutura em que você declara por meio da palavra if, certo? E então você passa entre parênteses qual condição, qual expressão condicional irá reger a esse if. Então você passa dentro do bloco desse if o bloco de comandos que será executado caso a condição desse if seja verdadeira, certo? Entre parênteses, qual condição, qual expressão condicional irá reger a esse if. Então você passa dentro do bloco desse if o bloco de comandos que será executado caso a condição desse if seja verdadeira, certo? Que tipo de expressão condicional eu posso colocar dentro do if para poder validar a minha estrutura condicional? Qualquer tipo de expressão matemática em que o resultado dessa expressão matemática seja verdadeiro ou falso. Então, geralmente, quando você cria esse tipo de expressão matemática para reger a condição do seu if, geralmente você vai criar uma expressão matemática relacional, que vai relacionar dois termos entre si. Por exemplo, duas variáveis qualquer, se A maior que B, por exemplo, ou A menor que B, A maior ou igual que B, ou menor ou igual que B, ou se uma variável é igual a alguma coisa, algum valor ou qualquer outro valor. Então, grande parte das expressões matemáticas que você vier a criar dentro desse if serão expressões matemáticas que vão manter relações entre duas variáveis, dois valores quaisquer, certo? Então, para esse exemplo que a gente vai vir a utilizar nesse if, eu vou tomar o exemplo de verificar se o aluno foi aprovado ou reprovado numa disciplina. Para que o aluno seja aprovado ou reprovado numa disciplina qualquer, ele precisa tirar uma nota superior a 6, certo? Então, durante esse exemplo, vamos ver como a gente vai criando esse programa e modificando esse programa e ver o funcionamento e a importância das estruturas condicionais, certo? Então, vamos lá. A primeira coisa que a gente tem que ter em mente é o quê? Eu preciso fazer o meu computador, o meu programa, tomar uma decisão e imprimir se o aluno for aprovado, se ele tirar uma nota maior que 6, ou se ele for reprovado, caso ele tire uma nota menor que 6, certo? Então, para isso, o nosso programa vai precisar de uma variável que irá receber a nota do aluno, ok? Uma nota de 0 a 10, qualquer, por exemplo, e a gente vai ter que requisitar essa nota do usuário. Digite sua nota. Requisitar essa nota do usuário, certo? Com essa nota em mãos, agora a gente pode desenvolver o nosso programa de forma a verificar se o aluno foi aprovado ou se o aluno foi reprovado.
Então vamos pegar aqui como exemplo o aluno, para ele ser aprovado, ele precisa tirar uma nota superior a 6, certo? Então reparem que o meu programa ele vai ter duas possibilidades de execução. A primeira, ele vai executar uma sequência de comandos se a nota for maior ou igual a 6. E na outra possibilidade, ele vai executar outra sequência de comandos se a nota for inferior a 6, certo? A estrutura condicional ela nos dá justamente essa possibilidade, definir quais comandos serão executados com base no comportamento do programa naquele momento. Então, para isso, eu poderia criar uma estrutura condicional em que, na expressão dessa estrutura condicional, a minha nota, eu verificasse o valor da minha nota, se ela fosse maior ou igual a 6. E então, se fosse maior ou igual a 6, eu poderia imprimir aprovado. Certo? Então, com isso, o nosso programa ele teria dois tipos de saídas possíveis. A primeira saída seria executado caso a nota fosse maior ou igual a 6, onde ele ia imprimir aprovado. E a segunda saída, nesse caso, não executaria a impressão, certo? Uma vez que a nota seria menor que 6. Então, se a gente fosse executar aqui esse nosso programa, para ver como é que ele funciona, nós vamos ver justamente esse funcionamento. Então, o aluno digita uma nota qualquer, por exemplo, 7. A gente vai ver que ele imprimiu aprovado. Por outro lado, se ele digitar uma nota menor que 6, por exemplo, 5, a gente vai ver que o programa não imprimiu nada. Então, por que em uma situação o nosso programa imprimiu o termo aprovado e na outra situação, no outro valor que o usuário digitou, o programa não imprimiu o valor aprovado? Isso se deve justamente ao comportamento provido pelas estruturas condicionais. Uma vez que, no momento da execução do programa, se a expressão que rege essa estrutura condicional for verdadeira, todos os comandos presentes no bloco de comandos da estrutura condicional serão executados. Caso contrário, se a expressão dessa estrutura condicional for falsa, todos os comandos que estão dentro da estrutura condicional não serão executados. E então o programa ele vai pular todo o bloco de comandos da estrutura condicional e dar continuidade à execução do programa. Então é por isso que nas duas situações a gente tem, primeiro, o valor da expressão condicional verdadeiro, então a execução de todos os comandos dentro dessa expressão condicional, dentro dessa estrutura condicional. E por outro lado, na outra execução, o valor dessa expressão condicional é falso, gerando, portanto, a não execução dos comandos dentro dessa estrutura condicional, certo? Ok, mas e se eu quiser que meu programa imprima alguma coisa se o aluno for reprovado? Reparem que o aluno vai ser reprovado justamente quando essa condição aqui for falsa. Em outras palavras, existe alguma forma de eu criar uma série de comandos na minha estrutura condicional que serão executados somente se a condição do meu if for verdadeira? Para essa situação, a gente poderia utilizar a cláusula else. A cláusula else é uma cláusula especial que você declara logo após a finalização de um if, onde todos os comandos dentro dessa cláusula else serão executados se a expressão condicional do if for falsa. Então, nesse caso aqui, se essa expressão aqui for falsa, quer dizer que a nota é menor que 6. Então, nesse caso, quer dizer que o aluno é reprovado. Então, poderia colocar dentro do else um printf dizendo que o aluno foi reprovado. Então, nesse caso, se eu executasse esse programa alterado, a gente vai ver que quando o usuário digitar um valor maior ou igual a 6, a gente vai dizer que o aluno foi aprovado. Se o aluno digitar uma nota menor que 6, o programa vai nos dizer que o aluno foi reprovado. Então, vamos ver. Então, se eu digitar uma nota maior que 6, por exemplo, 7, a gente vai ver que o aluno foi aprovado. Por outro lado, se eu digitar uma nota menor que 6, por exemplo, 5, a gente vai ver que o aluno foi reprovado. Tudo certo. Mas, vamos dizer que eu quero tornar o programa um pouco mais específico. Eu quero fazer um programa em que verifique se o aluno foi aprovado, está em recuperação
ou foi reprovado direto. Para que o aluno esteja em recuperação, o aluno deve ter uma nota menor que 6, porém uma nota maior ou igual a 4, certo? Representando a faixa entre 40% e 60%, que é quando o aluno tem direito à recuperação. O aluno reprovado, por outro lado, ele tem que ter uma nota obrigatoriamente menor que 4, para ele ser reprovado direto. Como é que eu poderia fazer um programa para poder fazer esse tipo de processamento? Não sei. Para situações onde o nosso programa tem mais de 2 saídas possíveis, nós podemos utilizar alinhamento de estruturas condicionais para que o nosso programa reflita nessas várias saídas possíveis. Então, no nosso caso, o que a gente poderia fazer? A gente poderia alinhar um if dentro do else e dentro desse if verificar se a nota que o aluno digitou é maior ou igual a 4. Então, caso essa nota seja maior ou igual a 4, eu poderia imprimir aqui, então, printf em recuperação. Caso contrário, caso essa nota não seja maior ou igual a 4, obrigatoriamente essa nota é menor que 4. Por quê? Porque o mesmo valor que você está verificando antes foi verificado dentro, por meio de um if, onde identificou-se que esse if ele tem um valor menor que 6, uma vez que ele entrou no else desse if, e então ele retornou também falso para a expressão condicional, se a nota é maior ou igual a 4. Então, se a nota ela não é maior ou igual a 6, nem maior ou igual a 4, a nota só pode ser menor que 4, indicando assim um aluno reprovado. Então, se eu executar esse programa, a gente vai ver que agora o nosso programa vai ter 3 saídas possíveis. A primeira delas, se eu digitar uma nota maior ou igual a 6, informando o aluno aprovado. A segunda saída, se eu digitar uma nota maior ou igual a 4, mas menor ou igual menor que 6, indicando que o aluno está em recuperação. E a última possível saída, quando o aluno digita uma nota menor que 4, dizendo que o aluno foi reprovado diretamente, certo? Então, seu programa ele vai ganhando flexibilidade à medida que você vai alinhando os ifs dentro do seu programa. Por quê? À medida que você vai criando esse alinhamento de ifs, várias possibilidades de saídas vão sendo geradas. Então, dessa forma, o seu programa ele vai tendo várias possibilidades de execução, certo? Então, essa é a grande vantagem de se utilizar o alinhamento de ifs, ok? Uma outra forma de se fazer esse programa é utilizando a cláusula else if, onde diz que, após a execução do else, obrigatoriamente ele vai executar o if subsequente desse else. Então, a gente poderia alterar isso no nosso programa para a forma que eu poderia retirar as chaves do else e substituir essas chaves pela cláusula else if diretamente. Então, nesse caso aqui, o nosso programa ele ficaria muito mais simples. Ficaria exatamente dessa forma. Então, reparem que o efeito do programa ele é o mesmo. Se nota maior ou igual a 6, então executa aprovado. Se não, se nota maior ou igual a 4, executa em recuperação. Se não, executa aluno reprovado. Então, se eu salvar e executar esse programa, a gente vai ver que ele possui o mesmo efeito. Viu? Exatamente o mesmo efeito. Se eu digitar uma nota maior que 6, maior ou igual a 6, o aluno foi aprovado. Se eu digitar uma nota menor que 6, mais maior ou igual a 4, o aluno está em recuperação. Se eu digitar uma nota menor que 4, o aluno foi reprovado. Ok? Um outro tipo de estrutura condicional existente em C é o switch. Diferentemente do comando if, da estrutura if, o switch permite ao programa C uma alternativa de múltipla escolha de execução, onde, com base em um valor que você passa de parâmetro para esse switch, ele vai escolher um dos casos do switch e executar um desses casos, certo? Diferentemente do que acontece com o if,
O valor resultante do switch não deve ser verdadeiro ou falso, mas sim o valor propriamente dito que você deseja avaliar. E cada um dos casos do switch deve ser representados por cada uma dos valores possíveis que você esteja avaliando. Dessa forma, ele vai verificar, dado uma variável que você passa de parâmetro para o switch, vai verificar se essa variável possui um dos valores declarado em um dos cases. Se possuir, ele vai executar o respectivo case. Caso essa variável não possua o valor declarado em um dos cases, por padrão, ele vai executar o default. Então você pode imaginar o caso default como um caso em que será executado somente se o switch não encontrar o respectivo valor para o case. Então é como se fosse o else do switch, certo? É importante ressaltar que o switch ele não substitui de nenhuma forma a estrutura if, uma vez que o if ele é muito mais flexível. O switch, apesar de poder declarar os casos de forma muito mais rápida e muito mais simples, ele é muito mais limitado, bem mais específico, certo? Então você vai usar o switch em situações onde você sabe exatamente quais são os possíveis valores que aquela variável vai receber. Então, para esse exemplo, vamos utilizar aqui um exemplo em que a pessoa vai passar quais as operações que ela quer fazer por uma calculadora, certo? E nossa calculadora ela vai executar as 4 operações básicas: soma, subtração, multiplicação e divisão. Então, o que a gente poderia fazer? No nosso programa, nós poderíamos armazenar o tipo de operação em uma variável do tipo caractere, por exemplo, e então fazer um switch com essa operação, de forma que você verificasse com base em qual operação digitada pelo usuário ele executaria um comando específico para aquele switch. Então, tanto para soma, multiplicação, subtração ou divisão, a gente poderia executar uma série de comandos específicos, certo? Nesse caso, o que nós poderíamos fazer? Para o caso da calculadora, podemos efetuar as operações propriamente ditas. Então, vamos fazer isso aqui. Ok, então nós temos o switch aqui, em que, dado valores digitados pelo usuário, os dois valores digitados pelo usuário e a operação, ele vai verificar qual tipo de símbolo está armazenado na operação. Se tiver armazenado o símbolo mais, ele vai fazer a soma. Se tiver armazenado o símbolo menos, ele vai fazer a subtração. Se tiver armazenado a multiplicação, o símbolo da multiplicação, ele faz a multiplicação. Se tiver armazenado o símbolo da divisão, ele faz a divisão. Caso nenhum dos símbolos esteja armazenado dentro da nossa variável operação, isto é, caso o usuário tenha digitado algum símbolo diferente desses 4, a gente imprime uma mensagem de operação inválida, certo? Outro fator importante é que o switch ele admite apenas variáveis de 2 tipos, que são variáveis do tipo caractere ou variáveis do tipo inteiro. Em outras palavras, eu não consigo fazer o switch com variáveis do tipo float ou double, nem com strings, vetores, etc. Então, o switch você consegue fazer apenas com esses 2 tipos de valores, certo? Os valores inteiro e os valores caractere, ok? Então, basicamente é isso. Então, se eu compilar e rodar esse programa, a gente vai ver que a nossa calculadora... Opa! Tinha um erro aqui no nosso programa. Vamos corrigi-lo. Nesse caso, se não me engano, a gente colocou foi result. Ok. Então, se eu executar esse nosso programa, a gente vai ver que ele compilou corretamente. Então, se eu pedir o símbolo e os valores para o usuário, a gente vai ver que ele vai executar o programa corretamente. Então, se eu quiser aqui multiplicação, 3 e 5. 3 vezes 5, 15. Se eu quiser divisão de 100 e 3, então, e 2, a gente vai ver que 100 sobre 2 é 50. Ou se eu fizer a subtração de 4
e 17. Subtração de 4 e 17. A gente vai ver que vai fazer subtração resultando no valor menos 13. Ok? Então, basicamente é isso. Essas são as formas de se utilizar estruturas condicionais em C. Nós temos duas formas principais. A primeira delas é através do if, onde, dado um valor, dado uma expressão verdadeira ou falsa, ele vai executar ou não um determinado bloco de comandos. E a segunda forma de se fazer essa estrutura condicional no C é por meio do switch, que é uma alternativa de múltipla escolha, onde, dado um determinado valor qualquer, ele vai verificar se esse valor está presente em um dos casos, e se estiver presente, ele vai executar o bloco de comandos desse caso. Caso contrário, ele vai executar o bloco de comandos presentes no caso default. Certo? Então, basicamente é isso. Espero que tenham gostado do vídeo. Nos encontramos na próxima aula. Obrigado. Não vamos conseguir sozinhos. Vamos unir nossos poderes. Terra! Fogo! Vento! Água! Coração! Pelos seus poderes unidos, eu sou O setor de informática entregando a idade em alguns segundos.